A separação do homem do ser de Deus é a manifestação da alienação, e o resultado disso é o pecado. Não encontramos o termo alienação nas páginas da Bíblia, mas está contido nas narrativas e descrições da condição humana e pode ser usado para descrever a situação da humanidade. Em Paulo percebemos que o termo pecado geralmente aparece apontando como o estado de alienação do mundo. Por isso separei o trecho da carta aos Efésios do capítulo 2, no versículo 1 e 2, onde diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vamos tentar entender o ar que os cidadãos de Éfeso respiravam, entendendo a situação e o contexto em que Paulo escreve essa carta. Paulo provavelmente escreveu Efésios em 60 ou 61 d.C., durante sua prisão em Roma. Os destinatários da carta são objeto de debate, pois a expressão em Éfeso não aparece em alguns manuscritos mais antigos, o que sugere que a carta foi escrita não especificamente aos cristãos que estão em Éfeso, mas a todos os cristãos do sudeste da província romana da Ásia. Com uma população estimada entre 200 a 250 mil habitantes, Éfeso era chamada de cidade-mãe da província da Ásia. Em termos econômicos, era o maior centro comercial na região oeste da província da Ásia. Da perspectiva religiosa, Éfeso tinha a honra de ser a guardiã do templo da grande Ártemis. O templo de Ártemis, também conhecida pelos romanos como a deusa Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a influência do culto de Ártemis permeava cada aspecto da vida da cidade. Seu templo funcionava como a principal instituição bancária da cidade. Sua imagem adornava as moedas locais e festas, e jogos eram promovidos em sua honra. Vale lembrar que o apóstolo Paulo pregou em Éfeso por um período de 3 anos, e todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Muitos creram no Senhor, e aqueles que tinham praticado feitiçaria queimaram seus livros, o valor das quais totalizou 50 mil dracmas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Antes de morrer fisicamente, o homem já se encontra espiritualmente morto, por conta dos seus pecados e transgressões, resultado do pecado original, o que deu origem à depravação total da natureza humana. Mas isso não envolve a perda do seu ser ou da consciência. Mesmo morto espiritualmente, o homem possui alguma virtude, a qual se revela nas relações da vida social, em muitos atos e sentimentos que merecem a sincera aprovação e gratidão dos seus semelhantes. Porém, esses mesmos atos e sentimentos, em relação a Deus, são radicalmente defeituosos. Seu defeito fatal é que não são motivados pelo amor de Deus, pois uma virtude que é resultado de qualquer coisa que não seja o amor de Deus é resultado de pecados e transgressões da própria natureza humana. Então, a morte física ou espiritual consiste daquele estado em que os homens são separados da grande fonte da verdadeira vida, fonte essa que é Deus e que só podemos alcançar através de Cristo. Na teologia, o homem se torna um ser alienado em resultado da sua queda, necessitando de restauração, reconciliação e salvação. O pecado torna o homem separado e alienado de Deus. O modernismo, abandonando a explicação sobrenatural da alienação humana, retrocedeu a um evangelho social, cujo intuito é ajudar o homem a assumir seu lugar em uma sociedade utópica, fazendo o homem acreditar que ele pode vencer a alienação através dos seus próprios valores sobre este mundo. Porém, o cristianismo acredita que mesmo o caos é útil a Deus por disciplinar o homem que busca salvação. Então, que alienação é essa que o modernismo se refere? Será a mesma que o apóstolo Paulo apontava na carta aos Efésios? A palavra alienação, em seu significado etimológico, se entende por estar separado de algo, estranhamento de algo, de se perceber como diferente. Filosoficamente, o conceito de alienação foi elaborado pela primeira vez pelo filósofo alemão Hegel. Segundo Hegel, a alienação é uma característica essencial do homem.
Alienação em Hegel é o que está separado da consciência de si. Essa consciência é o racional e o que está fora é o real. Entretanto, a consciência, que é o racional, transforma o que está fora e separado através do trabalho, como na cultura, em objetos e instituições sociais. Tornando o real resultado do racional, então o pensamento, através do trabalho, transforma desde objetos a cultura. A alienação em Hegel tem um significado positivo, porém é o resultado da capacidade criativa dos seres humanos, onde a consciência se expande e modifica de acordo com os conflitos dos desejos ou os conflitos com outras consciências. Contrário a esse pensamento, o pensador também alemão Karl Marx não via alienação dessa mesma forma. Marx retirou a ideia de alienação de suas leituras de Hegel. Tanto em Marx quanto Hegel, a alienação está ligada ao trabalho. Porém, na visão de Marx, Hegel era muito abstrato. Por isso, Marx se volta para a realidade concreta, em que os trabalhadores eram explorados em fábricas e deixavam seus patrões cada vez mais ricos, enquanto os trabalhadores e suas famílias ficavam cada vez mais pobres. O conceito de Marx de alienação foi descrito em seus manuscritos econômicos e filosóficos em 1844. Primeiro, o indivíduo é alienado de seu trabalho e de sua produção, porque as riquezas que ele produz não são suas, nem participa ele das decisões que trazem à existência essas riquezas. Aprofundando-se na pobreza, o homem é alienado de seus semelhantes, visto que o sistema econômico na realidade é uma espécie de guerra de competição, na qual os homens lutam uns contra os outros. Finalmente, o homem se aliena de si mesmo como ser humano, quando sua natureza é pervertida pelos abusos econômicos. O grande equívoco de Marx, naturalmente, foi que não percebeu que por detrás de todas essas formas de alienação, alicerçadas sobre os abusos econômicos, há a pior forma de alienação, que é a que provoca todos os tipos de alienação social. Ou seja, como um ser decaído, o homem naturalmente explora seus semelhantes e causa os abusos econômicos. Nenhum sistema econômico estará isento de abusos enquanto aqueles que tomam as decisões não se reconciliarem espiritualmente com Deus. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Os cristãos de Éfeso, em seu passado, andavam em conformidade com o presente sistema mundano, que governavam a ordem do mundo. Viviam em uma atmosfera contaminada, que inspirava o mal neste mundo através de Satanás e seus agentes. Sendo assim, obedeciam a espíritos malignos e, como homens não regenerados que eram, seguiam padrões do mundo, sendo carnais e degradados. Sendo mundanos, não eram cidadãos da pátria celestial, e sua vida diária e costume mostrava isso claramente. Olhando para a presente ordem do mundo hoje, o que encontramos na atmosfera que atualmente nos permeia? Podemos citar novamente o filósofo Hegel, onde ele nos fala a respeito do espírito da época, ou espírito do tempo, que a mentalidade, a vida social e produtos culturais de uma dada época, especialmente no seio de um determinado povo, que compartilham de um espírito comum. Convencido e mergulhado desse espírito, o ser humano não pode ir além do seu tempo. Assim, o espírito do tempo é uma fase do espírito do mundo. Dito isso, o que poderíamos apontar da atmosfera que vivemos, do espírito do nosso tempo? Interpretar o espírito do tempo é uma tarefa complexa, pois teríamos que desvelar camadas de abstrações. Porém, posso arriscar em dizer que vivemos em um tempo de ansiedade concentrada, imediatismo, onde a pressa faz parte do cotidiano, excesso de informações despejadas sobre o nosso aparelho mental, luta diária contra o relógio, onde não percebemos
percebemos o tempo. Acordos necessitam de carimbos de cartório, pois a palavra não significa mais nada. Dores e sofrimento mental são remediados pela ciência, mas não escapamos de novas endemias ou pandemias abatendo a humanidade. Desigualdade entre pobres e ricos, donos de grandes fortunas e miseráveis, e a marca da injustiça. Os desiguais ampliam o volume de sua expressão em grupos organizados que enfrentam a misoginia, a discriminação contra mulheres, negros e comunidades LGBTQIA+, violência nas escolas e ondas de terror que impedem o processo civilizatório. Todo espírito do tempo é resultado do pensamento humano, que aliena e nos separa de Deus. Como cristãos, devemos obedecer à vontade de Deus, que significa lutar contra ídolos do nosso coração, nossa vontade, a nossa ambição, nossos anseios, que são contaminados pelo pecado. Uma vida longe de Deus, satisfazendo nossa vontade, é uma vida em conformidade com o pecado e com o mundo.